Olá, aqui Pastor Odivan, para aquela reflexão hoje em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós carecemos de amor. O mais importante amor que nós precisamos é do amor de Deus, o nosso Criador. É o amor que nos une a Ele e que vem dele mesmo para nós, e nós devemos corresponder. Então só passa a necessidade do amor de Deus quem quer, porque o amor de Deus está à disposição de todas as pessoas, como sempre esteve em todos os momentos da nossa existência. O amor de Deus está presente, está para nós. Deus nos tem o maior amor do mundo, o amor que foi capaz de Ele enviar o seu Filho para padecer em nosso lugar. 1 de Pedro 3,18 diz que Ele padeceu por nós, Cristo padeceu por nós, Ele, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo mortificado na carne, mas vivificado no Espírito. Então, o amor mais importante que nós precisamos é do amor de Deus. O amor mais importante é o amor de Deus, é o amor imensurável. Ninguém pode medir o tamanho. Por isso o escritor, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão quer dizer que esse amor é imensurável. Ninguém pode medir, ninguém pode calcular o tamanho desse amor. Foi um amor impressionante, extraordinário, único. Jamais houve alguém que amasse igual. E então esse amor está para todas as pessoas no mundo, abrange todas as pessoas do mundo, em todas as épocas, todos os lugares, de todas as etnias, seja branco ou preto, amarelo, vermelho, seja rico ou pobre, está para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, até Cristo voltar. Ele disse que vai voltar, então Ele vai voltar. Então, mas até lá, o amor de Deus está à disposição de todos para salvar, não é? Em Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz que em Cristo não há grego nem judeu, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas todos somos um em Cristo Jesus. Então, o amor de Deus é à disposição de todos para alcançar a todos. Você pode ser alcançado pelo amor de Deus agora mesmo. Esse amor mais importante é também um amor vicário, amor de Deus, nesse sentido de ser vicário. Essa expressão, esse termo quer dizer que é um amor substitutivo. Ele padeceu por nós. Então é o vicário, o amor de Deus, e diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira, nota a expressão, que deu o seu Filho unigênito. Essa expressão, Deus nos deu o que há de melhor, porque o Filho era uma bênção, principalmente ele sendo o Filho único. E a palavra unigênito quer dizer isso, é o único Filho gerado de Deus, é Jesus Cristo, o Senhor. Ele deu esse único Filho para expiar os nossos pecados, substitutivo, né? Como nós usamos a palavra vicário, quer dizer que este amor é substitutivo, é Ele por nós, como mencionei há pouco, 1 de Pedro 3,18. Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o amor de Deus fez com que Ele nos doasse o seu único Filho para a expiação. A expiação significava morrer, porque Deus disse para Adão desde o começo, para não comer do fruto da árvore, para não desobedecer, em outras palavras, resumindo aqui, para não desobedecer, porque senão ele morreria. Então Adão desobedeceu e essa morte passou para toda a sua descendência, e não há o que a gente fazer, não tem o que a gente fazer para evitar isso. Todo mundo já nasce com essa morte, né? Passou a herança que nosso pai
Adão, o pai carnal, deixou para nós. Então nós já nascemos com essa condenação sobre nós, né? E todos nós continuamos errando, acumulando os pecados de Adão aos nossos pecados e vamos cavando a nossa própria sepultura. E então agora o único remédio para isso é o que Deus fez, deu seu Filho unigênito, né? Substitutivo para nós, para nos salvar. Diz Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus dá provas, olha só, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus assim padeceu por nós um sacrifício vicário. Ele por nós, Ele em nosso lugar. A culpa era nossa, mas Ele levou a condenação que era nossa. Ele levou sobre si, para nos conceder a paz. O amor mais importante é esse amor de Deus que nos deu o Salvador. Salvador Jesus. O Salvador é o amor de Deus, é o amor de Deus revelado para nós. E Ele salva a todas as pessoas. Bom, tem o poder para isso, mas não salva a todas as pessoas. Diz o versículo de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus, Ele não salva a todos, Ele salva todo aquele que nele crê. Mas aquele que não crê não será salvo. Note isso, né? Porque tem gente que pensa que é assim. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar o mundo, então o mundo todo está salvo. Faça o que fizer, aconteça o que acontecer, proceda-se da maneira que quiser proceder. Não é assim. É preciso corresponder ao amor de Deus com a fé, aceitar esse amor e viver debaixo desse amor. É preciso aceitar que Jesus é o Salvador e aceitá-lo como Salvador pessoal. E também lembrar que Ele é Senhor. Como Senhor, como Salvador, Ele nos salva. Como Senhor, Ele nos julga. Ele também vai nos levar a juízo um dia, né? Ele virá para julgar. Então a gente precisa corresponder com a fé. A condição para receber o resultado dessa dádiva de Deus é a fé. Para que todo aquele que nele crê, esse que nele crê, é que vai receber a bênção da salvação. E note bem que a fé é uma fé obediente. Aquele negócio de dizer que tem fé, mas não obedece, não tem fé coisa nenhuma. É uma fé que não fede nem cheira. Aliás, fede mais do que cheira. Então, a gente precisa ter uma fé que nos leva à obediência aos ensinos de Cristo, a viver em comunhão com Cristo a cada dia. Mas esse capítulo de João 3,16, ele não nos fala só de amor. Não, muita gente gosta de ficar com essa parte boa, né? Gostosa, romântica, mas não é assim. Cristo morreu por nós, é verdade, o amor dele é grande, é verdade, mas dentro dessa palavra, Jesus te ama, tem também uma condenação, uma palavra de juízo. Se nós pararmos João 3,16, se pararmos aí, está certo, Jesus te ama. Mas se nós continuarmos lendo o capítulo, nós veremos que Ele nos ama, e isso não é uma palavra só de salvação, é uma palavra que tem também em si a condenação. Ele nos ama, então está certo. Então o que fazemos com esse amor? Aí é que está a questão. Você corresponde? Você aceita? Você está reverenciando isso? Essa é uma questão que precisamos saber, que precisamos corresponder. Nossa resposta é uma resposta de fé, obediente ou não? Veja, em João capítulo 3, versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Olha, veja bem, se nós não correspondermos ao amor de Deus com a fé, nós não somos alcançados por Ele. E isso não é impassível. Então nós somos alcançados, mas também não somos rejeitados. Não é assim, na verdade. Quem não receber esse amor, quem não aceitar esse amor, está debaixo de condenação. É isso que diz aqui.
quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já está condenado. Então é preciso sair desse estado de descrença para a crença, de incredulidade para a fé em Jesus Cristo. Senão continua debaixo de juízo. E quem não vai nos condenar é exatamente aquele ato. Deus nos deu o seu amor, mas nós rejeitamos. E esse próprio amor de Deus vai ser testemunha contra nós no dia do juízo. Eu te dei uma oferta, eu te dei um presente e você recusou. Por esse presente mesmo você vai ser condenado. Jesus vai vir para julgar, não vai vir para salvar ninguém. Ele é o presente, a dádiva de Deus. Se nós não aceitarmos, ele vai dizer com propriedade: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São palavras dele que estão nas Escrituras, nos Evangelhos. E o capítulo 3 de João termina exatamente dizendo exatamente isso, né? E diz assim no versículo 36: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Do que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a ira de Deus é exatamente a justiça de Deus que há de cair. Sem misericórdia. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que desobedece, sendo aquele que é incrédulo. Então, creia em Jesus. Creia em Jesus. É o amor de Deus, é o presente de Deus para a sua vida. Aceite isso e viva a fé em Cristo. Aceite isso e viva nessa fé, que Deus vai te dar a vida eterna, que você vai ser aceito por Deus, que você vai ser absolvido do julgamento de Deus. Se você não crê, não há esperança para você. Eu oro para que você creia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor a tua bênção para todos que estão assistindo a este vídeo, que estão ouvindo essas palavras, que é a tua palavra. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, teu Espírito aplique aos corações, gerando fé e salvação. Dê a todos um bom dia, um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém.